Olá! Hoje a gente está com um material bem interessante aqui, um guia de revisão para o Revalida 2025. A ideia é usar microlearning, sabe? Isso, focado em extrair o essencial mesmo. Exato. E a gente separou 5 temas quentes pela relevância no SUS. Aleitamento materno, lúpus, SOP, autismo. E hérnia inguinal complicada. Temas bem variados. Pois é. O material é bem direto ao ponto, palavras-chave para ajudar a fixar e sempre com as condutas do SUS em mente. Vamos mergulhar um pouco nisso? Vamos lá. Começando pelo aleitamento materno. O objetivo, claro, é o exclusivo até os 6 meses, né? Mas, nossa, quantas vezes a dificuldade está logo no começo. A técnica. Uhum. E aí entra a questão da pega, da sucção. A avaliação clínica disso é tipo padrão ouro. A famosa avaliação da mamada. Exato. A orientação correta, sabe? Mostrar como o bebê tem que abocanhar boa parte da areola, não só o bico. E o suporte, né? Consultora, grupo de apoio. Faz toda a diferença para evitar o desmame precoce. Com certeza. E até complicações mais sérias, tipo mastite, que acabam gerando mais demanda para o serviço de saúde. E tem que ficar de olho nos sinais de alerta, né? Os quais seriam os principais? Perda de peso do bebê acima de 10% nos primeiros dias, icterícia, que chama atenção, sinais de desidratação, isso acende a luz vermelha. Entendido. Bom, saindo um pouco da prevenção e indo para as doenças crônicas. Lúpus, o LES, o que geralmente leva a pessoa a procurar o médico. Muitas vezes aquela fadiga que não passa, dor nas juntas, sabe? E as lesões de pele. O Resh malar, a asa de borboleta, né? Bem característico. Isso, é uma doença autoimune bem complexa, multifatorial. No diagnóstico, o FAM costuma vir positivo, mas o anti-DNA, que é o mais específico, o padrão ouro mesmo. E o tratamento no SUS, como funciona? Olha, a base é a hidroxicloroquina. Isso é fundamental para o controle a longo prazo. Aí tem os corticoides para as fases agudas, para as crises. E às vezes imunossupressores, né? Exato. E não pode esquecer, usou corticoide por mais tempo, tem que pensar em suplementar vitamina D e cálcio. Importante essa dica. E a complicação mais temida? A nefrite lúpica, sem dúvida. Por isso o acompanhamento da função renal tem que ser constante. Certo. Seguindo nas condições de longo prazo, a síndrome dos ovários policísticos, SOP. Muita gente chega com queixa de ciclo irregular ou dificuldade para engravidar, né? São as mais comuns. Mas pode ter também ganho de peso, aumento de pelos, o hirsutismo. O diagnóstico a gente fecha pelos critérios de Rotterdam. Sim, precisa ter 2 de 3, né? Isso, ou ciclo irregular, ou sinais de hiperandrogenismo, que pode ser clínico ou laboratorial, ou os ovários com aspecto policístico no ultrassom. E por trás disso tem a questão hormonal. Tem sim. O hiperandrogenismo, que é esse excesso de hormônio masculino, e muitas vezes a resistência à insulina tá junto. Entendi. E o tratamento varia muito. Varia conforme o objetivo da paciente. Isso. Se quer regular o ciclo, geralmente vai para anticoncepcional. Se o problema maior é a resistência insulínica, metformina ajuda muito. Agora, se quer engravidar... Aí entra o clomifeno. Exato, para induzir a ovulação. Mas o ponto-chave, pensando em saúde a longo prazo no SUS, é o controle metabólico. Peso, dieta, para reduzir risco futuro de diabetes tipo 2, por exemplo. Faz todo sentido. Mudando de área agora. Autismo, UTE. Quais são os sinais que geralmente acendem o alerta nos pais ou na escola? Geralmente é um atraso no desenvolvimento, um comportamento mais repetitivo, sabe? Dificuldade na interação social, no contato visual, às vezes atraso na fala. Aquela pergunta clássica, ele olha quando você chama? Pois é. A causa a gente sabe que é multifatorial, mas o mais importante mesmo é o diagnóstico precoce. E como se faz isso? Para rastreio em crianças pequenas, tem a escala Emmett-Chat. Para confirmar, tem avaliações mais estruturadas, como o ADOS. Mas o ponto é, quanto mais cedo a gente identifica e começa a intervenção... Melhora o prognóstico, né? Muito melhor. Terapia comportamental, tipo ABA, fonoaudiologia, orientação para a família, tudo isso ajuda demais no desenvolvimento e diminui a necessidade de suporte mais intensivo lá na frente. E tem algum sinal de alarme mais grave? Sim, uma regressão de habilidades, tipo a criança que falava e parou de falar, ou a ausência total de fala depois dos 2 anos. Isso pede uma avaliação urgente. Certo. E para fechar essa nossa revisão rápida, uma emergência. Hérnia inguinal complicada. Essa é cirúrgica de urgência mesmo. É aquela situação da dor súbita muito forte na virilha, um caroço que não volta para dentro, né? Às vezes com náusea, vômito. Exatamente. O perigo aí é a hérnia encarcerar ou estrangular. O conteúdo que está ali dentro fica preso, o sangue não chega. E pode necrosar. Exato. Pode levar à necrose do intestino, por exemplo. Isso acontece por uma fraqueza ali na parede abdominal, junto com o aumento da pressão lá dentro. O tratamento não tem conversa, é cirurgia de urgência, a herniorrafia. Algum exame ajuda? Ultrassom ou tomografia podem ajudar a ver se tem complicação, mas muitas vezes o diagnóstico é clínico. A mensagem principal é: sentiu a hérnia, ela tá dura, dolorosa e não volta para dentro, é emergência. Ufa.
Passamos por um espectro bem amplo aqui, hein? Da promoção de saúde lá no aleitamento até uma emergência cirúrgica. Pois é, e essa seleção de temas do guia mostra bem isso, né? A variedade de situações e competências que o médico precisa ter no SUS. Como o microlearning pode ajudar a fixar esses pontos-chave, né? De forma mais focada. Com certeza, ajuda a organizar o conhecimento para essa prática tão diversa. Fica então uma reflexão, né? O que essa escolha específica de temas, aleitamento, lúpus, SOP, autismo e hérnia complicada, talvez nos diga sobre o que são as grandes prioridades ou talvez os maiores desafios para quem está ali na linha de frente do nosso sistema de saúde hoje em dia.